Como nós dissemos no vídeo de ontem à noite, o Irã atacou acampamentos do grupo terrorista sunita, responsável por ataques ao governo no Baluquistão iraniano. E aí, o porta-voz do Paquistão, né, falou lá que o Irã não podia fazer isso e tal. Porque, vamos contextualizar, o Irã tem míssil hipersônico, mas o Paquistão tem bomba atômica. Então, o Irã foi muito audacioso ao lançar ataques contra o território. Ah, coisa azeda, incrível, não sei porquê. Nunca entendi, mas coisa ácida também não dá enjoo. Ai, peraí. Ai, vamos, acerola amarela. Aí, bichinha. Aqui, ó. Coisa azeda também não dá enjoo. Nunca entendi por quê. Mas eu só aceito. E as pessoas... Pô, o Irã lançou um ataque pesado. Destruiu mesmo as bases, não sobrou nem a fundação. Dentro do território paquistanês. E, quer dizer, o Irã atacou potência nuclear. Foi o que aconteceu. Aí, gente, a gente tem que saber olhar as camadas. No mesmo dia, ontem cedo, horário local, e antes de ontem, representantes do governo iraniano foram ao Paquistão. Então eles conversaram por 2 dias. Depois o representante iraniano voltou e o Irã desceu o chumbo em território paquistanês. Então, se a gente trabalha pelo bom senso, que costuma guiar, bom senso e coragem, que costuma guiar a diplomacia iraniana, porque essa foi um ataque do governo. É importante que vocês distingam o que foram ataques da Guarda Revolucionária, que é controlada pelo Said Ali Khamenei, né? O ataque em Idlib e o ataque em Erbil foram ataques da Guarda Revolucionária. Isso é uma coisa. O ataque de ontem contra as bases paquistanesas foram ataques das Forças Armadas iranianas. Então, a mando do Ebrahim Raisi. É diferente, o Irã tem um esquema de democracia de forças armadas diferentes do resto do mundo. Deixa eu explicar. O Irã é um sistema de 4 poderes. O Irã é uma teocracia. Isso não é verdade. Não é verdade. O Irã não é uma teocracia. Você tem o poder legislativo, executivo, judiciário e o poder religioso. As decisões da Sharia, a interpretação xiita da religião, prevalece sobre quaisquer outras. Fala, mas isso é uma teocracia? Não é. Não é. O que acontece é que a democracia burguesa é um sistema nitidamente falho. Olha o Brasil, cara. Você vai confiar em judiciário? Olha o papel do judiciário na Lava Jato. Vai confiar em polícia? Olha o papel da Polícia Rodoviária Federal durante o governo Bozo. Você vai confiar em exército? Olha o papel dos mamateiros. Você vai confiar em legislativo? Olha o Lira. Então, a democracia é falha. Ela é falha, gente. Não tenta ficar se enganando, ficar se mentindo. Não, a democracia falha. E não falha por acidente. Ela falha por projeto. Entendeu? Então o Irã chegou à conclusão que a democracia burguesa é contra-revolucionária. Nós tivemos uma revolução no Irã. Começou em 77, foi concluída em 79. Tivemos uma revolução no Irã, revolução iraniana. Você não faz uma revolução para não mudar nada. Se não mudar nada, não é uma revolução, foi um golpe. Então foi uma revolução, então mudou tudo. Dentre essas coisas que mudaram, é muito importante a gente ter clareza quanto a isso, foi a estrutura de funcionamento do Estado, né? São 4 poderes, digamos, a Guarda Revolucionária,
é a guardiã do Estado iraniano e do povo iraniano. Ponto. Se gostar disso ou não gostar, morde na testa, camarada. Porque é assim que é e ponto. Em relação às Forças Armadas, assim como o governo da China não tem Forças Armadas, é o Partido Comunista Chinês que tem. No Irã acontece um sistema misto. O Estado iraniano tem Força Armada, Exército, Marinha e Aeronáutica. O Estado iraniano tem. Só que existe também a Guarda Revolucionária. Como o próprio nome diz, é a guardiã da Revolução Iraniana. A Guarda Revolucionária é comandada pelo Ayatollah Supremo. No caso, o Said Ali Khamenei. Enquanto as Forças Armadas são comandadas pelo presidente. No caso, o Said Ebrahim Raisi. Presidente eleito pelo voto popular, dentre candidatos previamente aprovados. Ah, mas sim, previamente aprovado, cara. Vocês acham realmente que uma coisa parecida como Bozo, como Milei, chegaria a ser candidato presidencial no Irã? Você está de zuca a minha cara? Lógico que não. Certo? É uma revolução, Carvalho. Então, o povo escolhe. Agora, o Ayatollah Supremo é escolhido pelos outros Ayatollahs. O que são os Ayatollahs? O islamismo tem um conceito interessante de imã. O que é imã? O islamismo não é igual o catolicismo, o protestantismo, ou os ortodoxos, não. Ou mesmo o judaísmo. Você não tem bem uma classe sacerdotal no islamismo. Tipo, você é descendente de, né, rabino, e aí você faz curso de rabino e se torna um rabino. Você é pastor, diz que é pastor, fala que é apóstolo, que é bispo, e aí tá, vira pastor, apóstolo, bispo, né? Monta sua própria igreja, seu próprio negócio. Aqui nessa rua tem lá na frente tem um desses negocinhos, uma igreja evangélica. Ou você faz 8 anos de curso, 2 cursos superior, né? Estuda para Carvalho, estuda aramaico, estuda hebraico, latim, grego, exegese, um punhado de coisa. E depois de no mínimo 8 anos, normalmente 10, às vezes 12, você se torna padre. No islamismo não é assim. No islamismo não é assim. No islamismo, primeiro você tem que saber o Alcorão de cor. Você não pode deturpar a palavra do Alcorão, você não pode acrescentar nem tirar a palavra. Não sei se vocês sabem disso. É um pecado grave no Islã. Então, você primeiro tem que saber o Islã de cor, o Alcorão de cor inteiro. Saber ele de cor. Certo? Feito isso, ok. Você precisa de autoridade moral. Funciona assim. Primeiro, você não torna um Ayatollah sem um fio de cabelo branco. Isso não vai rolar. Não tem jovem Ayatollah. Tem dessa não. Porque os persas, os muçulmanos sabem que uma coisa é inteligência e outra é sabedoria. Sabedoria você ganha com a idade. Ou não. Nem todos os velhos são sábios. Os canalhas também envelhecem. Então você tem um fio de cabelo branco. Quando você era mais jovem, no Islã tem uma regrinha interessante que diz o seguinte: você não pode ficar de mal sem conversar com o irmão por mais de 3 dias. Feito isso, os dois são em pecado. Então você teve uma encrenca com um mano da mesma fé que a sua. Passa um dia, passa 2 dias, tá chegando, chegou o 3º dia, você passar deles aí já é ruim. Aí, cara, os amigos em comum
Porque dificilmente dois desconhecidos vão ficar de mal um do outro, né? Os amigos em comum. Então, cara, não dá não, esses dois não vão conversar não. Você precisa de alguém. Aí eles procuram normalmente alguém da mesma idade. Eles começam quando moleque, cara. Ô, quem? Ah, o tal lá, o Ali. O Ali é um cara sensato. Eles vão chamar os dois pra conversar. E vai dar certo. E aí chamam o Ali lá, o Ali vai. Pô, qual que é o bagulho? Tal, não, faz, e começa, beleza. O Ali conseguiu restabelecer esse rapaz e começa a ganhar uma reputação. Se o Ali for íntegro, for honesto, for decente, uau! E mostrar um conhecimento razoável do Islã, ele aos poucos se torna um imã. Certo? Se torna um imã. Quando ele demonstrar que sabe o Alcorão de cor, ele vai ser chamado por outros imãs. Fala, cara, porra, você é um cara bom, né? Tal. No islamismo xiita, além disso, você tem que ter aquele turbante preto e o título de Said. Turbante preto e o título de Said. Turbante preto só pode ser usado por descendentes do profeta. E ele teve muitos. Os reis da Inglaterra são descendentes de Maomé. Não sei se vocês sabiam disso. Eles são Said. Said Charles de Windsor. Ele é descendente do profeta. Então, você tem que ser descendente do profeta. E um imã. Feito isso, e ter cabelo branco. Feito isso, você se torna, pode se tornar, né? Você tem que ser um estudioso. Você tem que ser um sábio. Reconhecido inter pares, você se torna um ayatollah. Quando o ayatollah, supremo ayatollah, falece, outro supremo ayatollah tem que ser eleito. E eleito por quê? Pelos demais ayatollahs. Certo? É assim que funciona. Ah, mas o Bin Laden, ele tinha um cabelo preto, porque ele pintava. Só existe é proibido pintar. No Islã, homem não pode usar ouro, entendeu? Homem não pode usar ouro. Homem não pode usar prata. O islamismo proíbe que homem use isso. E homem não pode pintar cabelo. Mas abre uma exceção. Você não pode, numa guerra, batalhar com alguém mais velho que você, supostamente mais fraco, mais cansado. Isso é pecado de guerra. Então, o que é que muitos homens fazem? Isso é permitido. O Muhammad previu que isso poderia acontecer. Falou assim, não, num caso desse, se você está numa guerra e quer ser tipo leal, pinta o seu cabelo de preto para que os outros guerreiros não saibam que você é mais velho que eles. Então, nesse caso específico, é permitido pintar o cabelo de preto. O fio de cabelo branco é sinal de honra entre os muçulmanos. Certo? Então, nós temos aí as condições para se chegar a ser um ayatollah, que vão eleger o supremo ayatollah sempre que o primeiro foi o Ruhollah Khomeini, Said Ruhollah Khomeini. Sempre que você dizer Said não é um nome. Said é um título. É uma condição. Quase que de nobreza. Só um momento. Melhor quitando da cidade de Catalão. E aqui que eu vou tomar meu remedinho. E agora tomar meu café da manhã e voltar para casa. Então, eu peguei meu lanche, minha janta, meu almoço, meu café da manhã e meu almoço de manhã também. E eu disse no início do vídeo que não ia na minha mãe hoje pra ela me ver, mas eu lembrei que ela vê meus vídeos, então melhor aparecer, dar um oi. E além disso, eu sinto saudade, né? Vou lá ver minha velhinha. Mostrar a hortinha dela pra vocês. Mas voltando ao fato, ontem quem atacou alvos dentro do Paquistão foi o Estado iraniano, sabe? Foi o governo, as Forças Armadas do Irã fizeram um ataque. E aí, com certeza, essa conversa de 2 dias que houve entre autoridades dos dois países
foi para tratar sobre isso, cara. A reclamação do Paquistão foi para boi dormir. Foi para inglês ver, literalmente. Nós até comentamos que o Paquistão é refém dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, eles patrocinam grupos sectaristas. Sabe, o Talibã é patrocinado pelos Estados Unidos. A Al-Qaeda foi até criada pelos Estados Unidos. O Estado Islâmico por eles e por aqueles outros, né? Os inomináveis. Então, o Paquistão é refém dos Estados Unidos. Mais do que de qualquer outra coisa. E aí o que o Irã fez foi um favor. Só que tem que ser disfarçado, né? Ele fez um favor para o Paquistão. Os Estados Unidos usam o sectarismo religioso fundamentalista. O que é fundamentalismo? Às vezes a pessoa fala, os evangélicos são fundamentalistas. Ah, mas eu conheço muito evangélico, a gente boa. Eu também. Ser fundamentalista não é um juízo de valor. O que é fundamentalista? Quem faz interpretação literal de texto religioso. Por que o crente é fundamentalista? Porque ele acredita que a Bíblia é um documento histórico. Ele acredita que o egípcio Moisés atravessou o Mar Vermelho a pé. Ele acredita na cobra falante, na jumenta falante de Balaão. Ele acredita que existiu Adão, Eva, Caim e Abel. Sabe, o crente acredita nessas bobagens. Ele acredita que Jonas foi um personagem histórico que foi comido por uma baleia. Ele acredita que Jó existiu. Então, o evangélico é fundamentalista porque o protestantismo é fundamentalista. É a interpretação literal das escrituras. Os sunitas são fundamentalistas pelo mesmo motivo. Particularmente os wahhabitas, né? Aqueles mulás ignorantes. Não confundam o imã com o mulá. O mulá ignorante é o nosso pastor crente, sabe? Pastor evangélico. Não tem formação teológica nenhuma e resolve que ele é autoridade. Se declara bispo. O cara, um famoso, mais rico do Brasil, era macumbeiro. Macumbeiro. E aí depois resolveu virar bispo. E bilionário. Um negócio. Então, o mulá ignorante, sunita, é o pastor evangélico neopentecostal. Certo? É isso. As tradicionais, eles estão até se neopentecostalizando, principalmente os presbiterianos, os batistas também, mas ainda são mais rígidos um pouco, os luteranos muito. Você tem que ter uma formação intelectual e tal para ser pastor ou coisa assim, mas o neopentecostal não. Ele sente o chamado, né, do dinheiro e e pronto, cara, virou pastor. O mulá ignorante sunita é a mesma coisa. Em comum também eles patrocinam o terrorismo, perseguição, certo? É a mesma coisa. E repito, o fundamentalismo aí não é um juízo de valor. É quando você lê o texto sagrado literalmente, encara ele como documento histórico. Os católicos não fazem isso. Uma das coisas que dos 8 aos 12 anos que você tem que estudar para ser padre, uma das coisas que mais você tem que estudar, primeiro você tem que saber ler a Bíblia nos livros originais, né? Saber latim, grego, aramaico e hebraico. E depois, além de ser formado em teologia, mas muitas vezes a lei de teólogo é filósofo, tem gente que é até biólogo, astrônomo, físico, já teve padre, ganhador do Nobel. Mendel era um padre, criador da genética. Copérnico, que descobriu que a Terra não era o centro do Sol, era um padre. Um padre não é um mulá ignorante, não é um pastor evangélico. Entendeu? O Ayatollah também não. É isso que distingue o Ayatollah do imã vulgar, ou principalmente do mulá ignorante, do afegão, o saudita, sei lá o diabo que for. E a questão da leitura fundamentalista, como eu disse, não é um juízo de valor.
Igual, por exemplo, os rabinos têm uma Talmud da Babilônia. É uma farsa, né? Um texto farsante. Mas é o que eles usam para justificar o sionismo. Quando eu falo que o sionista nem judeu de verdade é, assim como o evangélico, nem cristão de verdade é, porque a teologia da prosperidade é a coisa mais anticristã que tem no mundo. A coisa que mais nega Cristo é a teologia da prosperidade. Então, assim como o evangélico padrão nem cristão é, o muçulmano salafita também nem muçulmano é, o judeu sionista nem judeu é, porque eles interpretam as loucuras deles através do Talmud babilônico, que não é Talmud de verdade. É uma farsa, certo? Então, a questão aqui que a gente tem que entender, antes de eu continuar a análise, vou deixar aqui esse primeiro vídeo só sobre isso, é entender a natureza religiosa desses ataques. Ó, mamãe acabou de abrir a porta para entrar. Até mais. Conforme prometido, aqui é a hortinha da dona mãe. Olha só, isso aqui nós vamos arrancar. Alguém vendeu a semente, gente. Olha isso que safadeza, com sua semente de abobrinha. Isso aqui não é abobrinha, isso é abóbora comum. Mas pelo menos minha mãe está arrancando os brotos para fazer cambuquira. Olha o tanto que o quiabo tá bonito. Os mamãozinhos, gente, mamão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você plantar uma muda de abacaxi e uma de mamão, você planta o mamão da semente, colhe o mamão, planta a semente do mamão e ele vai dar antes do abacaxi produzir, antes de você poder colher o abacaxi, tá certo? Então mamão produz rápido. E aquilo ali é vagem. Minha mãe ama vagem. E aqui tem uns pezinhos de pepino, que também estão bonitos. Isso aqui é uma plantinha para combater diabetes. Cebolinha da dona mãe, olha que bonita. Olha minha irmã tá reclamando que eu falei alto, perdão. Isso aqui é capim-limão, capim-cidreira, né? Babosa. Mais cebolinha. Isso aqui não é cebolinha, isso é cebola. Minha mãe deixa elas brotarem na geladeira e planta. Faz sentido que elas não vão viver muito, porque a hortelã, esse aqui tá bonito, vai crescendo. Quando a hortelã cresce, camarada, nada no vaso sobrevive. Só hortelã. Mas vai dar prazo da cebola da minha mãe dar folha. Então é isso. Ah, e ela gosta de florzinhas também. E aquele troço que muita gente gosta, a rosa do deserto que chama, né? Então essa é a hortinha da minha mãe. Pepino, tá com já mostrei, já tá com flor, deixa eu mostrar mais de perto. Ah, tem uns milhos também. Esse aqui é milho de pipoca. Minha mãe resolveu plantar milho de pipoca. Então é isso, gente, até. Minha mãe também plantou uma semente de melancia nas fendas. Olha que o bichinho já tá grande, já está florindo. Aqui, ó. Flores, mas por enquanto só flor macho. Mas já tem flor. Olha que bonitinho, ó, cheio de flor. Daqui uns dias começa a nascer a flor firme e vai produzir, né? Dona mãe não perde tempo não, é brota. Aqui também tem 3 mudinhos de maracujina e 2 de tomatinho de tapera. Olha que o tomatinho de tapera crescer, vai mudar para outra fenda. A maracujina vai crescer aqui. Porque essas fendas aí dá para plantar os 2 pés de tomatinho quando eles crescer. Então é isso.